Olá, pessoal. Então, vamos de novo responder mais uma pergunta inteligente que os meus pacientes fazem no consultório e aqui nas redes sociais. Então, vamos lá para o meu caderninho. Hoje a pergunta é: nunca fumei, doutora, mas como eu posso ajudar alguém a parar de fumar? Um familiar, um amigo, alguém querido que você queira convencer a parar de fumar. Aí a gente já começa com essa palavra convencer. Nunca vai ser uma boa ideia para um fumante ou para qualquer pessoa que você queira ajudar a mudar em algum hábito, em alguma atitude, você tentar convencer. Porque todas as pessoas, por mais personalidade mais forte que tenham, ou que sejam pessoas mais sensíveis ou mais suscetíveis, talvez, assim, mais abertas à opinião dos outros, elas nunca tendem a acatar decisões dos outros, elas tendem a seguir mais o que elas concluem que é o ideal ou que é a melhor possibilidade. Então, a chave aqui é a gente não tentar convencer, mas a gente tentar induzir no bom sentido, conduzir para que a pessoa, por ela mesma, chegue à conclusão que aquela é a melhor solução para ela ou a melhor atitude a tomar, como, por exemplo, parar de fumar. Então, esse é o primeiro ponto. Se você tiver já naquela intenção de sentar e fazer uma palestrinha, né, enumerar coisas que ela está fazendo errado, os males que o cigarro causa, os problemas de saúde que ela já teve ou que ela pode ter, por mais que tudo isso seja verdade, essa sensação de receber um sermão, uma palestrinha, vai fazer com que o fumante simplesmente não escute aquilo, né, que entre por um ouvido e sai pelo outro. Ah, doutora, mas às vezes você escuta, faz cara feia, mas depois você senta e pensa a respeito. Sim, mas você vai acabar fazendo essa pessoa passar por esse período de resistência. E se ela for pensar no assunto, antes ela vai remoer, ela vai ficar com raiva talvez de você, raiva dela. Por quê? Porque ela sabe já de tudo isso, provavelmente, né? É muito difícil a gente ter agora alguém que simplesmente desconheça os danos do cigarro. Relembrar esses danos é importante, mas a gente tem formas mais eficazes de convencer, entre aspas, né, de conduzir a pessoa a relembrar esses danos do cigarro, focando no que é importante para ela naquele momento. Então, quando você conversa, por exemplo, com alguém muito jovem que começou a fumar, você abordar um infarto, um câncer de pulmão, um derrame cerebral, né, que é o AVC, talvez seja uma coisa muito distante para ela. E pode não ser, porque a gente sabe que isso pode acontecer com qualquer pessoa, dependendo da predisposição genética, e a gente não tem como prever se isso é uma realidade a curto, médio ou longo prazo, ou se é ou não é, né? Porque tudo depende da exposição e da história familiar, suscetibilidade genética da pessoa. Mas talvez ela não encare aquilo como um risco para ela. E aí você fez toda uma palestrinha, você se empenhou, mas você só conseguiu que ela entrasse mais na defensiva. E isso não é legal. Então, primeiro, você está tentando ajudar provavelmente alguém da sua família ou um amigo que você conheça quais são as coisas que são importantes para ele ou para ela. Por exemplo, se é uma pessoa que pratica esporte, talvez conduzir ela a raciocinar em termos de melhora na performance no esporte, de poder se dedicar a alguma atividade mais que exija mais do corpo dela, que ela não sinta aquele cansaço que às vezes ela refere. Se é alguém, por exemplo, que você já sabe que tem asma, que tem rinite alérgica, às vezes você consegue ir conduzindo o assunto sobre os benefícios em relação às doenças, os problemas de saúde que ela já tem e que são fáceis de serem tratados, mas que na presença do cigarro acabam sendo mais problemáticos. Então, ter essa visão do que é relevante para a pessoa nessa fase da vida é importante para você conseguir conduzir o assunto. Mas voltando nessa questão de o quanto a pessoa ela valoriza aquilo que ela raciocina e ela conclui que é importante para ela, nunca
tente simplesmente enumerar coisas que fazem mal no cigarro ou que fazem mal para ela em relação ao cigarro, as atitudes relacionadas ao cigarro, porque isso vai realmente causar uma resistência. E por que que isso acontece? Não subestime o fumante, porque ele não é um ignorante, ele não é uma pessoa que desconhece os riscos do cigarro, ou os benefícios que ele teria parando de fumar, porque ele não é. Geralmente é uma pessoa extremamente inteligente, como você, como qualquer outra pessoa que não fuma, mas ele está passando por uma fase em que ele tenta justificar para ele mesmo o porquê que ele fuma. Porque ele tem receio de falhar em parar de fumar, receio de sentir falta do cigarro como um instrumento para ele lidar com situações difíceis, perder essa sensação de que o cigarro relaxa. Enfim, essas ilusões que acabam acontecendo ali no raciocínio em relação ao cigarro. Então, ele não é burro, ele não é ignorante, ele conhece isso tanto quanto você, provavelmente. Porém, ele precisa desenvolver na cabeça dele mecanismos para ele aceitar a ideia e se convencer de que o cigarro ainda é importante para ele de alguma forma, senão ele não teria como justificar o fato de continuar fumando. E isso é uma coisa muito louca, assim, mas se você tentar, pensar para você, você também, às vezes, justifica alguma coisa que você vai postergar com alguma coisa: "Ah, agora eu estou muito estressado", ou "Agora eu estou muito atolado de trabalho, então por isso eu não vou fazer aquela tarefa que eu já devia ter feito mês passado, ano passado", um projeto que você quer tirar do papel. Se você, às vezes, está num relacionamento que você sabe que já deu, que não tem como melhorar, que não tem como ir para frente, mas você também vai postergando a ideia, porque agora eu quero esperar meus filhos entrarem na universidade, eu quero esperar eu estar melhor de saúde para poder lidar com uma separação, ou simplesmente romper com algum parceiro, um namorado, alguma coisa assim. Então todo mundo faz isso. E quem fuma faz isso também. Tenta encontrar justificativas dentro da cabeça para continuar fumando, porque senão ele teria que se considerar um tolo, e ele tenta justificar isso de diferentes formas. Mas ele sabe que é uma desculpa para continuar fumando, então ele não quer entrar numa discussão e argumentar isso, porque ele sabe que facilmente vão quebrar o argumento dele, falar: "Ué, mas você fuma para se divertir? Você não sabe se divertir de outra forma?". Então esse tipo de embate com quem fuma não vai levar a nada, não vai levar a pessoa a raciocinar. Claro, em algum momento ela pode parar para pensar, como a gente já falou, mas você quer pular essa etapa, você quer que seja uma conversa frutífera, que ela possa depois sentar e pensar: "Puxa, isso faz sentido, isso ele tem razão, nunca tinha pensado nisso, acho que eu vou fazer dessa forma". Então não entre em embate. E isso para pais e filhos é muito difícil, né. E também para companheiro, marido, mulher, também é complicado, mas para pais e filhos, se o pai vai falar para o filho, ele já vai partir de uma posição de autoridade, já tem essa hierarquia, já tem isso de você, mostrar com a tua experiência, teu conhecimento: "Ué, mas eu sou teu pai, eu sou sua mãe, eu tô te falando isso". Então tente não entrar nesse embate. O ao contrário também é verdade, né. O pai e a mãe já sabem que eles deveriam estar nessa posição de hierarquia de quem sabe mais, e eles estão tentando se manter nisso e se manter também naquela verdade ilusória de que ainda tem alguma explicação para continuar fumando. Se vem um filho e começa a dar lição de moral e fazer palestrinha com o pai e com a mãe, pode ter certeza que vai ter resistência. Pode ter certeza que a primeira reação vai ser, tentar bloquear essa conversa, simplesmente não te escutar. E pode ser que depois pense nisso, mas a gente pode fazer esse caminho mais saudável e mais direto ao ponto, sem passar por essa resistência, discussão, esse "você não cuida da tua vida, da minha cuido eu", "deixa que eu sei o que que eu vou fazer com a minha saúde", enfim, a gente não quer que vá por esse caminho. Então a forma é levantar em algum momento tranquilo, que já não parta da discussão, sobre outras coisas e que venha para isso, né, que o assunto se torne isso, tipo, eh,
não sei, já surgiu algum embate ali, uma briga por qualquer coisa e daí joga o cigarro no meio. Não, vai dar muito errado. Então, numa conversa mais tranquila, por exemplo, seu pai, sua mãe, por exemplo, gostam, né, como a gente estava falando de atividade física, voltou da academia, não sei o que, começa: "E aí pai, como que tá indo? Vi que você tá gostando, tá jogando tênis, tá jogando bola ou tá indo pra musculação, como que tá indo?". Ele vai contar, vai falar que fez isso e aquilo. Tu fala: "Puxa pai, muito legal essa fase que você tá curtindo, fazer atividade física, né. Nossa, e pensar que um dia você não fez, né, e que não tinha talvez tantas preocupações com a sua saúde, ou agora você está muito mais focado nisso, talvez seja a hora até de pensar em largar o cigarro, porque nem combina mais, né, com o que o senhor está vivendo agora, se cuidando tanto, nunca teve numa capacidade física tão legal, e acho que parar de fumar vai te beneficiar mais ainda, né. Já pensou nisso alguma vez? Mas e conversando numa maneira que isso fique tranquilo, apesar de ser assertivo, né. Então, só você vai poder, planejar como que vai ser essa conversa, porque cada pessoa aceita de uma forma, né. Mas pegue algo que seja importante. Então, de repente, para um pai, uma mãe, importante seja não dar o exemplo, ruim para os filhos, né, porque a gente sabe que filhos de pais que fumam, eles têm mais chance de serem fumantes no futuro. Então, de repente, pegar com o pai e a mãe e falar: "Puxa, olha só como ele está indo bem no colégio, né, um menino tão estudioso e não sei o quê", e conduzir por esse papo e daí, de repente, falar: "É, nessa fase da adolescência eles conhecem outras coisas, é bom que ele tenha uma cabeça boa, que provavelmente ele não queira, usar droga, não queira, fumar". De repente, até um momento para você tentar parar, para dar mais esse bom exemplo de alguém que conseguiu, que largou o cigarro. Então, de repente, ver o caminho que seja mais adequado e lembrar sempre do que é importante para a pessoa naquele momento. É o ideal do que você tentar puxar coisas muito para frente, tá? Se você sentir que é uma pessoa que está muito preocupada com isso, é aquele cara que cuida da aposentadoria, que, né, de repente falar de uma consequência mais a longo prazo faça sentido. Mas geralmente as pessoas são mais suscetíveis a mudanças para coisas que são muito relevantes para ela agora. Então, às vezes, um tratamento dentário, um tratamento estético, que parar de fumar dê um resultado melhor, sejam coisas mais interessantes para a pessoa naquele momento. Então, lembrar, primeiro, não palestrar e não persuadir, né, não tentar convencer, mas sim tentar conduzir, né, que a pessoa indo e sentando, raciocinando depois sobre a conversa, ela tem que ter uma impressão que não foi apertada na parede, e sim que foi dado, foi levantado tópicos que ela nunca tinha parado para pensar, que fez a cabeça dela explodir, que fez com que ela ligasse alguns pontos ali que ela, nunca tinha pensado nisso. Toda vez que você achar que a conversa vai terminar com a pessoa pensando isso, nunca tinha pensado nisso, foi uma conversa boa, saudável. Toda vez que você imaginar que aquela conversa ou vai terminar em briga, que é o pior que pode acontecer, ou que vai terminar com a pessoa se sentindo acuada, mesmo que ela não responda discutindo, argumentando com você, se ela se sentir acuada ou se ela se sentir culpada ou como uma pessoa fracassada, a conversa não ficou legal. Então, é esse primeiro macete, né, então conduzir ao invés de tentar convencer. O segundo macete dessa conversa é conversar num momento calmo, que não tenha já algum embate prévio. E o terceiro macete é você personalizar a conversa para uma realidade relevante para ela agora. Algum tópico dentro do tabagismo que você ache que seja importante para ela agora, o que ela consideraria como um ponto crucial para convencer ela a parar agora. Então, isso faz com que ela saia dessa conversa tranquila, mas com aquela pulga atrás da orelha que vai fazer ela sentar
em algum outro momento sozinha e vá pensar a respeito disso. E depois, quando você conduzir essa conversa nesse molde que a gente falou, no final você pode se propor a ajudar. Falou: "Olha, eu não sei se você, vai pensar nisso ou não, mas caso você decida fazer uma tentativa de parar de fumar, eu tenho como te ajudar. Você me fala se você quer, contar para mim e eu ficar sabendo que você vai tentar no dia tal parar e eu consigo, talvez te ajudar a fazer isso ficar mais fácil. A gente pode juntos limpar todo o ambiente, tirar cinzeiro, tirar maço de cigarro, ou se você mesmo for fumante e estiver tentando achar alguém para parar de fumar junto, você abrir isso e falar: "Puxa, eu estou tentando parar de fumar e seria muito bom se eu tivesse uma companhia para isso e a gente pudesse dividir essas conquistas nesse caminho". E a melhor forma de ajudar é perguntando como. Como eu posso fazer para te ajudar? Então, caso você opte por isso, se essa conversa te fizer parar, pensar em parar de fumar, me diz o que que eu posso fazer para te ajudar. A gente pode, colocar um calendário bem grande aqui em casa, caso você seja o filho, alguém que mora junto com essa pessoa, e a gente vai riscando dia a dia até chegar o teu dia de parar de fumar, e depois disso a gente vai acompanhando para ver dia a dia, essa conquista tomar forma. O que que eu posso fazer? Eu posso ser a tua ligação ali naquele momento que te der sensação de: "Meu, eu tô percebendo que eu vou ter muito sintoma de fissura, eu preciso ligar para alguém para desabafar, para passar essa vontade de fumar. Você ou essa pessoa pode contar comigo?". Então, pergunte de que forma você pode ajudar e esse é um bom jeito de encerrar a conversa se você sentir que a pessoa, tá tendendo a entrar nesse caminho. Se você não assistiu, aqui no canal a gente tem um vídeo que chama, Em que parte do iceberg você está congelado, que fala das fases de motivação para parar de fumar. E essa fase de que a pessoa ainda não se propõe a parar de fumar, eh, pode ser porque ela não conheça exatamente os riscos do cigarro, que nem a gente falou, é muito incomum alguém ainda não saber dos riscos, mas talvez a pessoa não saiba o risco exato para ela naquele momento, que é o que a gente estava falando de alguma informação relevante para ela. Então, às vezes ela vai fazer, por exemplo, uma cirurgia plástica, que também a gente já teve um vídeo aqui, uma live com o Dr. Bruno, que é cirurgião plástico, que esclareceu vários desses pontos, e a pessoa não sabe que para fazer uma cirurgia plástica grande, que envolva mais manipulação cirúrgica, geralmente o cirurgião plástico só opera quando o paciente parar de fumar. Então, de repente, a pessoa não sabe dessa informação, e daí ela se encaixa nessa fase motivacional onde desconhece o risco de alguma coisa específica. Ou, por exemplo, isso aconteceu com a minha mãe. Ela vinha tentando parar de fumar há 2 anos e ela foi fazer um tratamento dentário. E ela queria fazer clareamento, tudo mais, e o dentista falou para ela: "Olha, o resultado não vai ficar bom se você continuar fumando, porque a gente vai clarear, a gente vai fazer todo o procedimento, mas o cigarro é um fator que vai contra, então a gente vai tentar clarear, mas o cigarro vai escurecer o dente de novo. Então veja se você quer investir esse dinheiro agora ou se você prefere voltar aqui quando tiver parado de fumar". E foi o que aconteceu. E parece uma motivação boba, né? Mas foi o que resolveu para ela naquele momento e não importa o que vai resolver, o importante é fazer a pessoa partir de uma motivação menor para uma motivação maior a ponto de pôr ela em ação, né, que é a fase de ação, que é aquela que realmente a pessoa para de fumar. Então não subestime esses estímulos que podem parecer bobos, mas para aquela pessoa naquele momento é um gatilho suficiente para ela mudar a motivação e ir para frente, e é isso que interessa. Então, quando a pessoa, desconhece o risco ligado a uma situação específica, esclarecer isso é importante, mas esclarecer sem, estar dando uma aula para ela, para que ela se sinta uma pessoa ignorante, burra, desinformada, tola, então não é isso que a gente quer. Outra situação que isso pode acontecer são doenças que geralmente não estão na mídia e direto estão divulgadas como associada ao cigarro. Olha que interessante, osteoporose tem uma associação muito forte com o tabagismo, né, ela interfere em todo o processo ali de calcificação do osso, renovação do osso, porque o osso é um tecido que ele não é formado e acabou.
Tá sempre saindo o cimento do osso e entrando um novo, tá sempre se renovando isso. E o cigarro ele interfere justamente na célula que faz isso, para deixar sempre o osso com uma qualidade boa. Então, de repente, uma pessoa que sofreu uma fratura, eh teve esse diagnóstico recente de osteoporose, talvez ela não saiba que tem relação com o cigarro. Então isso cabe ao médico informar, mas talvez se você tiver esse conhecimento em algum assunto que você sentiu que a pessoa tá inclinada a fazer um planejamento para parar de fumar, você pode falar: "Puxa, isso vai ser tão importante para você, né, porque agora que você teve essa fratura, né, do osso, tudo, o cigarro ele atrapalha também na parte da osteoporose, da saúde óssea, então isso também vai melhorar, vai ser ótimo, tal". Às vezes a pessoa: não sabia disso". E é isso que você quer com essa conversa inicial de conduzir a pessoa a parar de fumar. Outras doenças que normalmente não são tão divulgadas como associadas ao tabagismo e são muito associadas: câncer de bexiga, câncer de boca, língua, de cabeça e pescoço, né, que é laringe, faringe, são associadas demais com o tabagismo. Úlcera gástrica, gastrite, também são extremamente, associadas ao fato de fumar, porque o tabagismo ele diminui a defesa do estômago, então pensa que o estômago é um órgão muito doido, porque ao mesmo tempo que ele tem que digerir a carne que você se alimenta, se você não for vegetariano, mas o alimento, né, mas vou dar o exemplo da carne porque fica, mais fácil essa comparação. O estômago em si, o nosso órgão, ele é feito de tecido muscular, assim como a carne bovina, de frango, de peixe que você come. Então ele tem que digerir o que você comeu, mas ele não pode digerir a parede do estômago, que é o que faz a úlcera. Então ele tem várias estruturas que fazem a proteção da parede do estômago para que o ácido que ele está jogando no teu alimento derreta, né, entre aspas, faça digestão do que você come, mas não da parede do órgão. Então, para isso a gente tem muco, a gente tem células que são especializadas nesse tipo de defesa, e o cigarro diminui todas essas defesas. E para ajudar, ele ainda facilita a infecção pelo H. pylori, que é a bactéria associada à gastrite, ao refluxo e às úlceras. Então, são outras doenças que talvez o fumante não lembre ou não saiba mesmo que estão associadas e que pioram com o ato de fumar. Então, isso você pode relembrar, mas sempre nesse tom de informação saudável que leve. Pense sempre nisso. Tem que levar a pessoa a falar: não sabia disso. Nunca tinha pensado nisso". E não acue a pessoa. Se você souber conduzir a conversa de modo a ser construtiva e saudável, ao invés de terminar em briga, em sensação de pessoa ser um fracassado, um ignorante ou estar acuado, você foi por um bom caminho e provavelmente você vai conseguir sim ajudar essa pessoa querida, esse amigo, esse familiar a parar de fumar. E claro, indique esse canal para que ela tenha todas as informações para poder fazer um plano definitivo e parar de vez de fumar.